Maio de 2025 ficará marcado por perdas que abalaram não apenas o mundo do entretenimento, mas o coração de fãs ao redor do planeta. Prepare-se para relembrar os ícones que nos deixaram. Nana Caymmi, cantora e compositora, ícone e uma das maiores vozes da música brasileira, nos deixou no dia 1º de maio, aos 84 anos. Jill Sobule, a cantora estadunidense, dona dos hits My Kissed a Girl e Supermodel, que faz parte da trilha sonora de As Patricinhas de Beverly Hills, partiu aos 66 anos. Charles Scales foi um ator americano, mais conhecido por sua interpretação em Homicide: Life on the Street, Os Sopranos e Law e Order, nos deixou aos 84 anos. Milena Brandão, a atriz mirim, que atuou na novela Infância de Romeu e Julieta, morreu no dia 2. A menina, de 11 anos, estava internada em São Paulo, após sofrer 12 paradas cardíacas. Sihri Süreyya Önder foi um diretor de cinema, ator e político turco, partiu aos 62 anos, de falência múltipla nos órgãos. Paul Van Hooijdonk, pintor e escultor, foi conhecido por ser o único artista que possui uma de suas obras na Lua. Esta obra, que é a sua criação mais famosa, se chama Astronauta Caído, e foi deixado no solo lunar, em 1 de agosto de 1971, pelos astronautas da missão Apollo 15, em memória das vítimas da corrida espacial. Faleceu aos 99 anos. Jochen Mass foi um automobilista alemão de Fórmula 1. Começou sua carreira em 1973, pela equipe Surtees, e depois se juntou à McLaren, entre 1974 e 1977. Ele venceu um total de 30 corridas, e terminou 2 vezes como vice-campeão mundial de pilotos. Partiu aos 78 anos, devido a complicações de um derrame. O futebol argentino perdeu Luiz Galvão, campeão mundial em 1978, aos 77 anos de complicações de uma pneumonia bilateral, contraída em internação hospitalar para tratamento renal. James Baker, baterista australiano fundador da banda Hoodoo Gurus. Ele cofundou The Victims em 1977 e posteriormente, ele se juntou a The Scientists, nos deixou aos 71 anos vítima de câncer de fígado. Lola Livat foi uma pintora expressionista abstrata da Estônia, partiu aos 96 anos. James Foley morreu aos 71 anos de idade. O renomado diretor morreu após enfrentar uma batalha contra um câncer no cérebro. O cineasta era conhecido por ter dirigido filmes como Caminhos Violentos, Dominados pelo Desejo, 50 Tons Mais Escuros, além de 12 episódios da série House of Cards. Durante a sua carreira, também trabalhou com videoclipes musicais, tendo sido diretor de 3 produções de Madonna, sendo eles Papa Don't Preach, Live to Tell e True Blue. Tarcísio Andrade foi um cantor e compositor brasileiro de brega romântico, famoso pelas canções Não Chore Amor, Faça Alguma Coisa Meu Amor, Um Adeus, e Nada Mais, Meiga Menina, Juro Vou Tentar Lhe Esquecer, e muitos outros. Partiu aos 70 anos por complicações de uma cirurgia na vesícula. Morreu aos 85 anos o matemático brasileiro Jacob Pallis, que recebeu o Prêmio Balzan, em 2010 por suas contribuições à teoria dos sistemas dinâmicos. Jordan Baker, ator figura importante do cinema e da televisão americana, atuou em mais de 80 filmes e séries, embora mais lembrado por 3 filmes de James Bond, interpretou um agente da CIA em GoldenEye, 1995, e o mesmo papel em O Amanhã Nunca Morre, 1997, e Sete Alvo em Movimento, 1986. Partiu aos 89 anos. José Mujica foi um político e agricultor uruguaio, tendo sido presidente do Uruguai entre 2010 e após deixar a presidência, foi senador de 2015 até 2018. Morreu aos 89 anos. Johnny Rodriguez, estrela da música country estadunidense, partiu aos 73 anos. Greg Cannon foi um maquiador e venceu o Oscar de melhor maquiagem e penteados em 4 ocasiões. Por Bram Stoker's Drácula, Mrs. Doubtfire e The Curious Case of Benjamin Button, nos deixou aos 73 anos. O ator Samuel French, conhecido por atuações nas produções Assassinos da Lua das Flores, de Martin Scorsese, e Fear the Walking Dead, partiu aos 45 anos de câncer. Gelson da Silva, o Madruguinha do Brasil, era sósia do icônico Seu Madruga, do seriado mexicano Chaves. Ele participava de um quadro do programa De Noite apresentado por Danilo Gentili. Morreu de infarto aos 62 anos.
Lenda da luta livre profissional americano Sabo partiu aos 60 anos. O renomado roteirista e diretor Robert Benton faleceu aos 92 anos, vencedor de um Oscar pelo filme Por Kramer vs. Kramer. O Brasil perdeu Ernst Mallow, compositor, regente e pedagogo aos 96 anos. Divaldo Franco foi um professor, médium e escritor, considerado um dos maiores divulgadores da doutrina espírita. Em 1952 fundou, junto com Nilson de Souza Pereira, a instituição de caridade Mansão do Caminho, que atende diariamente cerca de 6.000 pessoas, e abriga mais de 3.000, centenas delas registradas como filhos do médium. Os direitos autorais de seus mais de 250 livros psicografados foram doados em cartório para esta e outras instituições filantrópicas. Divaldo nos deixou aos 98 anos. Professor, acadêmico e químico José Israel Vargas teve sua carreira dedicada ao estudo das consequências físico-químicas das transformações nucleares em sólidos, interações hiperfinas, e planejamento e modelagem de sistemas energéticos. Morreu aos 97 anos. Charles Strouse foi um compositor e letrista estadunidense, mais conhecido por escrever canções para musicais da Broadway como Bye Bye Birdie e Annie. Partiu aos 96 anos. Marianne Bernadotte foi uma atriz sueca, ícone da moda e filantropa, que em 1961 se casou com Sigvard Bernadotte, o segundo filho do rei Gustavo Adolfo da Suécia, conhecida por seu trabalho de apoio a causas como dislexia, deficiências físicas e oftalmologia infantil, e como patrona das artes. Morreu aos 100 anos, considerada uma das maiores cantoras líricas do país, Maria Lúcia Godoy. É dela a gravação mais famosa das Baquianas Brasileiras número 5, de Vila Lobos, compositor no qual se especializou. Teve participação especial nos filmes Os Senhores da Terra, Navalha na Carne e Poeta de Sete Faces, neste último entoando a Cantiga do Viúvo, música de Vila Lobos sobre poema de Carlos Drummond de Andrade. Infelizmente partiu, aos 100 anos, vítima de sepse. O Herenoi. Ele despontou no cenário musical em 2021. E em poucos anos consolidou-se como um dos artistas mais influentes do rap francês, através de suas letras retratando a realidade das ruas com força e autenticidade. Morreu aos 31 anos de uma parada cardíaca poucas horas antes da apresentação que faria. Conhecido profissionalmente como Colton Ford, foi um cantor norte-americano e ex-ator de filmes adultos. Partiu aos 62 anos. George Wendt. Ator e comediante norte-americano, famoso por dar vida a Norm Peterson no seriado de televisão Cheers, 1982-1993. Papel que lhe rendeu 6 indicações consecutivas aos prêmios Emmy como melhor ator coadjuvante em filme de comédia. Nos deixou aos 76 anos. Adam Ramey, vocalista do Dropout Kings, tirou sua própria vida aos 31 anos. Dorinha Duval. Mãe da também atriz Carla Daniel, Dorinha fez uma proeminente carreira. Foi a primeira cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e uma das irmãs Cajazeira em O Bem Amado. Encerrou a carreira na televisão em 1980, após ser presa por tirar a vida do seu marido. Morreu aos 96 anos. Georgia O'Connor, boxeadora britânica, faleceu aos 25 anos, apenas 2 semanas após se casar, vítima de um câncer. Evanildo Bechara foi professor gramático e filólogo. Autor de várias das principais gramáticas da língua portuguesa, eleito para a cadeira 33 da Academia Brasileira de Letras, morreu aos 97 anos de falência múltipla dos órgãos. Ícone da fotografia em branco e preto, e um dos mais importantes fotógrafos do mundo, Sebastião Salgado, partiu aos 81 anos vítima de malária. Wilson Aragão, prestigiado cantor e compositor da música nordestina, homenageou Piritiba com a canção Capim Guiné, sucesso na voz de Raul Seixas, com quem compôs a música. Ele nos deixou aos 75 anos vítima de câncer. Peter David foi um escritor americano especializado em histórias em quadrinhos, HQ, destaque para Hulk, X-Facções, Homem-Aranha, Justiça Jovem e Aquaman. Atuou também no cinema, televisão e literatura de ficção científica. Partiu aos 68 anos. Rick Derringer, lendário guitarrista da história do rock, e conhecido por Hang On Sloop, também fez parte do All Star Band, de Ringo Starr. Partiu aos 77 anos. Choi Young-woo, prestigiado ator sul-coreano de doramas, que fazem sucesso na Netflix como
Doutor Estranho e Lady Vingança nos deixou aos 68 anos. Alf Clausen, compositor de Os Simpsons e A Gata e o Rato. Clausen compôs música para mais de 30 filmes e programas televisivos, morreu aos 84 anos, doença de Parkinson. Valerie Mahaffey foi uma atriz estadunidense, nasceu na Indonésia, mas cresceu no Texas. Conhecida pelo seu trabalho em Donas de Casa Desesperadas, partiu aos 71 anos vítima de câncer. Renée Victor foi uma atriz e coreógrafa estadunidense, mais conhecida por suas interpretações como Lupita, na série de televisão Weeds, Irma Arista no filme Atividade Paranormal e Abuelita no filme Viva, A Vida é uma Festa, partiu aos 71 anos. Compartilhe suas memórias favoritas dessas celebridades nos comentários abaixo. A morte de qual estrela mais te impactou? Curta, inscreva-se e ative o sininho de notificações. Eu fico por aqui, até a próxima.